Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao programa Desperta Talentos. E hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, que é o funcionário reclamão. E aí, você já se identificou, já se deparou com esse tema todos os dias da sua vida na organização? Como você tem tratado essa situação? O que isso tem ocasionado no teu negócio, né? E quais são, assim, os graves problemas do futuro, no futuro, tanto para o colaborador quanto para o empresário e empreendedor, né? O que tudo isso pode gerar na sua qualidade de vida, na sua qualidade de negócios e por aí vai, né? Esse assunto é bem polêmico e bem extenso, por isso eu vou responder algumas perguntas, então fica bem atento para poder pegar toda a essência dessa mentoria, tá bom? Espero que seja relevante para você, com certeza vai ser. Vamos falar primeiro sobre a diferença. Qual que é a diferença de reclamação e solicitação, né? Porque há uma diferença e muita gente confunde a solicitação com a reclamação. Vou começar falando sobre a solicitação. A solicitação, ela vem de um ato, né, de pedir, né? Olha, eu estou solicitando, pedindo para você, ainda está na calmaria, né? Tá aquele mar calminho, né? Se já tem que pedir, é porque já não está sendo levado até aquela pessoa o que ela realmente precisa. A gente sempre fala assim do servo útil e do servo inútil, né? O servo inútil é aquele que faz ali a sua obrigação, né? Não faz nada mais do que a sua própria obrigação. E o servo útil é aquele que faz o over delivery, aquele que entrega além, aquele que vai adiante. E quando a gente chega no caso da solicitação, a gente está dentro do servo inútil. A gente precisa falar sobre isso, é bem polêmico mesmo, mas é o que cura as raízes de um negócio quando se trata, né, de pessoas. A gente falar aí da gestão de pessoas nesse programa Desperta Talento, para o teu negócio ficar 100%, crescer com qualidade e alcançar os níveis que você tanto espera, uma vez que a gente trabalha com gente todo dia, né, com pessoas preciosas e únicas. Então a solicitação, ela está no primeiro estágio, que é a solicitação, que é pedir. A reclamação, ela é bem complicada, porque solicitar vem de grito. Quando chega nesse estágio, ele já vem de uma forma muito agressiva, então o mar já está agitado. E aí ele já chega trazendo, às vezes essa tempestade, né? Esse mar ele já vem trazendo tudo junto, arrastando tudo. Todas as pessoas que estavam tranquilas, que estavam no processo ainda da solicitação, ou que já até estavam sendo atendidas, elas são também totalmente imergidas por essas reclamações que não são nada saudáveis para a empresa, mas enfim, acontece. Então a gente precisa esclarecer para você a diferença da solicitação e da reclamação. Vamos lá a perguntinha, né? O que vale mais, apagar o incêndio ou procurar o foco do incêndio? Por que a gente está falando sobre isso? Como que começa um foco? Vamos falar sobre como que começa. Por que que começa? Se a pessoa não recebe a solicitação que ela tem feito ali todos os dias, olha, eu preciso disso para desenvolver meu trabalho e por aí vai, e não ser atendido, ela vai alastrar esse incêndio, né? E vai chegar na reclamação, que pode acabar sendo uma demissão, seja pela própria pessoa se demitir ou ela ser demitida, o que é um custo muito alto para a empresa e para o colaborador também. E às vezes poderia ter sido evitado, né, esse incêndio. Então procurar um foco e não ficar apagando incêndio é a resposta, é o caminho para você tratar essa dor, né, da reclamação. Eu falo que são as pílulas de cura desse colaborador. Ele não está reclamando à toa, né? Ele é um funcionário reclamão, um colaborador reclamão, por quê? O que está acontecendo, né? Ah, Tássia, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de solucionar isso, de ficar ouvindo, né? Emprestando meu ouvido para ficar ouvindo tanto mimimi, tanta historinha, né? A gente precisa resolver essas questões. Dentro disso, existe esse pilar, que eu vou falar para vocês mais adiante, que é uma ferramenta onde você vai conseguir medir isso com uma qualidade muito precisa. Mas a dica é, ache o foco do incêndio, para você não ficar apagando incêndio, porque senão a reclamação não vai parar. E quais são as consequências disso tudo? As consequências desse incêndio, quando elas não são apagadas, elas podem ser tanto em curto, médio quanto longo prazo. Todo mundo sabe que essas reclamações, elas vão gerando desgastes emocionais.
E não é só do colaborador, nem só do empresário ali, mas de toda a equipe, de todos aqueles que estão envolvidos. A gente sabe que envolve vários departamentos dentro da empresa, né? E aquilo só vai gerando uma carga maior. Então, imagine você que a solicitação ela não foi atendida, né? E ali começou um foco de incêndio, começou uma reclamação. E aí só foi alastrando. Como você passar por um terreno, começa por uma pessoa, vai lá e joga lá um pequeno foco, né? Uma butuca de cigarro. Jogou lá. De repente começa, né? Começa pequeno. E ali não vai tratando. E eu sempre uso uma expressão. Problema já tem esse nome de problema para ser resolvido. Tem que ser calculado. E tem que ter a resposta, a resolução. Então, o problema tem que ser tratado, tem que ser resolvido. Mas vai deixando, e aí digamos que esse incêndio se alastra tanto ao ponto de chegar próximo a uma residência. Muito importante. Ou que seja, qual seja ela. Meu Deus, tem que apagar o fogo ao redor da casa. Todos os dias ele fica apagando aquele incêndio ali para não alcançar na casa, ao invés de ir no foco do incêndio, porque ele vai começar a se alastrar para o outro lado também, para todos os lados. Isso significa que é aquela história, né, de uma maçãzinha podre que apodrece as demais. E é algo simples que poderia ter sido tratado lá atrás. E por que que hoje não é tratado dessa forma, né? O que que acontece? É o tempo, é a gestão de tempo. Tássia, não tem como ficar se atentando a essas coisas. A gente precisa de gente madura. Acontece que esse processo de maturação de um colaborador, ele precisa ser medido. Aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. E a gente muitas vezes mede tantas coisas como resultados, que é muito importante, números, né? Na parte financeira de um negócio, administrativa de um negócio, o crescimento, né? A projeção para o futuro. Mas e as pessoas? Como fica esse lado humano, esse capital humano valioso, precioso, que não dá para viver sem? Ainda que robotizar tudo, sempre vai ter pessoas ali, né, por trás disso tudo, e as maiores decepções das empresas vêm muitas vezes por conta dessas reclamações, que nada mais é do que andar para trás, né? Andar de ré, né? E clamar de clamor, ou seja, de gritar, um desespero. Tássia, mas tem muita gente que reclama à toa. Sim, eu acredito nisso, existe isso de fato. Mas aquilo que eu vou medindo, eu vou gerenciando. Então eu entendo que se está tendo muita reclamação ou pouca reclamação, eu preciso de uma ação para resolver essa situação. Basicamente seria isso, né? O fator que tem trazido a realidade, trago a realidade tanto desgaste no dia a dia. Hoje a gente ouve muito dos líderes, né? Eu não aguento mais, eu tenho que resolver tudo, eu surtei porque eu tenho que resolver tudo, é muita reclamação. E quando não é tanta reclamação assim, é muita solicitação. São muitas solicitações, e eu sou só um, ou sou eu e mais algum, e a gente não consegue atender todo mundo, crescemos numa escala absurda, e agora como que a gente vai fazer? E tudo isso, como eu falei para vocês, pode acontecer uma grande gestão disso, através dessa aferição, né, que são medir pessoas e processos para chegar na solução desses problemas, desses focos de incêndio. Então, uma dessas perguntas é: o que vale mais, apagar o incêndio ou procurar o foco? Com certeza, procure o foco do incêndio e solucione esse foco. Mas como? Muito bom, parabéns, tá? Se você acaba de falar palavras lindas, maravilhosas, de fato, é verdade, concordo com você. Mas como que eu vou fazer isso? Eu te falei aí da minha necessidade que eu preciso resolver, mas eu sou um só e não tenho ali talvez um gestor de pessoas no meu negócio. Fica a dica para você: invista em gestor de pessoas, em consultores que prestam serviço nessa área para te ajudar a cuidar da qualidade do teu negócio, para diminuir aquilo que te traz tanto peso no final do dia, tanto desgaste, que você acaba de certa forma levando isso para tua casa, para os teus familiares, e muitas vezes não consegue desfrutar da forma que você gostaria, que é natural, você é um ser humano. Então, tanto você, CEO, diretor de uma empresa, executivo, quanto um líder de qualquer setor, ele precisa medir, aferir, ter tempo de qualidade com seus colaboradores, como eu falo muito, né? E dentro desse desperta talento, né, é para despertar mesmo, despertar o que há de melhor nas pessoas. É uma decisão, o que você tem atraído delas. O que você tira de dentro desse colaborador? Tássia, mas eu tento acessar e o que eu tiro de lá não é bom, não é legal. Então, se você já teve a experiência, você já viu que não é bom, você já se esforçou e você já investiu nesse talento, não é hora talvez de você
dar uma oportunidade para ele seguir o caminho dele e você encontrar um talento adequado, como você fez esse processo seletivo? Isso é foco de incêndio, é ir na raiz. Será que tô tendo sempre o mesmo problema? Meu Deus, eu só escolho pessoas assim. Como você tem investido nessas pessoas? Você tem buscado uma análise, uma ciência de dados para te auxiliar, um auxílio de um profissional da área para poder te colocar tranquilo, né, dentro do seu dia a dia de trabalho relacionado a pessoas? Ou você tem estudado sobre pessoas, conhecer códigos, né, internos, ter um mindset, né, uma mente transformada relacionado à gestão de pessoas, à liderança de pessoas, porque é um executivo, né, um dono de negócios, um empresário, ele precisa, um líder, ele precisa estudar e conhecer pessoas, ou investir em alguém que faça isso e que ele tenha tempo também para caminhar com essas pessoas, para entender o negócio dele, porque tudo envolve gente. É um capital humano mais precioso, é a gestão de tempo, é o tempo e pessoas. E você precisa investir para você crescer como você gostaria, como você deseja. E diminuir a reclamação, que é o tema principal desse programa de hoje. E então vamos falar sobre como. Vou contar uma história para você. Sou gestora de negócios, tá tendo um grupo no Brasil e outras empresas, outros negócios também. E aí, né, onde tem muito colaborador, tem muita reclamação, muita solicitação. E a gente sempre ouve falar, né, ali do índice de satisfação do cliente, né, o famoso NPS, né, o Net Promoter Score, vamos medir, vamos ver como é que tá o cliente e tal. Mas o teu primeiro cliente é o teu colaborador. Então, uma primeira mentalidade, né, que o empresário precisa ter é que ele precisa cativar o seu colaborador. Eu não tô falando de tratar aquele colaborador como uma criança, ficar mimando, não, porque ele contratou um profissional e muitas vezes vem com tantas habilidades, né, técnicas, e já vem com tudo aquilo que ele precisa, munido daquilo que ele precisa. Mas para ele ser um ser humano, né, uma pessoa, ele oscila muitas vezes as suas emoções, ele passa problemas, né, e problemas têm que ser resolvidos. E tem coisas que não é o dono da empresa que vai resolver. Só que o fato dele ter sempre alguém a quem recorrer, isso faz toda a diferença para o passo seguinte que ele vai dar na carreira dele. E aí ele não vai ficar reclamando, né, passando pelo processo da solicitação para reclamação ao ponto de trazer uma consequência gravíssima para o negócio. E eu sempre pensando nisso, eu desenvolvi um projeto que dentro do índice de satisfação do colaborador, né, que era o ISC, que serviria também para o cliente, eu criei a ouvidoria do colaborador. Então fica de primeira mão aí para você. Eu desenvolvi esse projeto. Eu imagino que já deve existir mais deles, mas eu nunca tinha ouvido falar, de fato, de verdade. A ouvidoria do colaborador foi um projeto que brotou, fluiu dentro do meu coração com o intuito de atender o empresário e atender o colaborador também, gerar uma conexão saudável entre eles, né? E poder fazer ambas as partes alcançarem os seus objetivos dentro desse negócio. Quando eu criei a ouvidoria do colaborador, eu comecei fazendo ela de uma forma natural, emprestando o meu ouvido para ouvir essas pessoas. Mas sou só uma, né? Tem o time, a equipe, pode existir muita gente com você. Ainda assim, vai ter circunstâncias, temas, assuntos que vão precisar passar por você, e a demanda é muito para você ficar o dia inteiro ali no telefone com aquela pessoa, com aquelas pessoas, são muitas pessoas, né? Com tantas histórias e tantos problemas, uma vez que quem vai resolver esse problema é o empresário, né? No caso da ouvidoria, que é um funcionário, é um prestador de serviço, etc., ou uma empresa terceira, da forma com que for. A importância de investir para você solucionar essa dor, né? Essa dificuldade, esse problema, essas consequências ruins que acabam trazendo negatividade para o teu negócio. Porque traz muito, e você perde muita gente boa, porque há uma grande influência na sociedade, né? Do lado negativo muito maior do que do lado positivo, a gente sabe disso. E então, eu criei ali de uma forma muito simples, né, pelo Google Forms mesmo. Então, a ferramenta que você pode usar é essa simplesinha. Um linkzinho com algumas perguntas chaves, né, do teu negócio, do departamento, do relacionamento com pessoas, da liderança, etc. E ali deixei disponível no canal para que o colaborador pudesse apenas entrar quando ele quisesse solicitar algo, todos os dias, ele clicava lá e deixaria ali para mim. E aí, uma vez por mês, é feita uma avaliação desses relatórios para identificar esses incêndios, né? Que são muito importantes.
Tássia, e aí como que você faz para manter uma constância de quanto em quanto tempo eu devo fazer isso? E aí essa é uma resposta que vai depender do quanto você acha importante aliviar essas cargas para você também. De quanto em quanto tempo você deve fazer, vai da tua necessidade, da tua visão e da tua maneira de resolver esses problemas. Uma vez por mês, tem que ser feito, né, no meu ponto de vista como especialista de negócios, né, nessa área de ouvidoria do cliente, do colaborador, que também é do cliente, que é o meu primeiro cliente, por isso que eu uso muito essa expressão. Uma vez por mês ele precisa receber esse link para ele poder deixar a sua opinião. A sua opinião, a sua solicitação, a sua reclamação, o seu elogio, porque também é muito bem-vindo, né? E ali, dentro de uma vez por mês, ele é ouvido. As pessoas, elas querem ser ouvidas. Quem vai dar voz a esses colaboradores é a ouvidoria. Deu super certo, é uma forma muito tranquila de você implantar no departamento, na tua empresa. Porém, algo muito relevante e preciso são as consequências de fazer ou não fazer isso de uma forma adequada. Como assim, Tássia? Não adianta nada eu colocar uma ferramenta à disposição do meu colaborador, da minha empresa, e eu não medir isso e resolver isso. Problemas têm que ser resolvidos. O que acontece é que muitos negócios, né, eles iniciam de uma forma maravilhosa, muito bem, mas não terminam muito bem, ou nem conseguem passar do prazo, né, de maturação essencial para alcançar a fase adulta do negócio. E tudo isso envolve esse processo da gestão de pessoas, de conhecer quem são os teus colaboradores, os talentos, né, o potencial deles e aonde o teu negócio tem errado, seja com eles, seja nos seus processos, seja com o cliente, porque eles vão falar tudo o que você precisa ouvir. Ou seja, muitas vezes as empresas estão gastando muito dinheiro, um investimento muito alto para contratar consultoria, por exemplo, consultoria de negócios, né? Para poder sanar problemas. É basicamente isso, para poder resolver, para diminuir os gastos, aumentar o faturamento, ou talvez não fechar a empresa, enfim, por aí vai. Poder vender, colocar preço e por aí. Esse investimento, que ele é tão alto, né? Ele é feito com pessoas de fora, muito bem-vindo, inclusive. Eu acredito que tem que investir nesse tipo de trabalho. Porém, eu acredito que essa ferramenta da ouvidoria, ela já te responde todas essas coisas, porque nós temos olheiros dentro do negócio, né? Inclusive, a pessoa que está nos serviços gerais, ela vê algo que muitas vezes os outros colaboradores não vê e muito menos o diretor da empresa vê. Então, todos precisam ser acompanhados, precisam ser ouvidos e esses relatórios precisam ser processados, passar por um processo de resolução e feedback. Então, a dica para você positiva é: se você fizer esse trabalho, você vai colher frutos de um clima organizacional muito bom. As pessoas que são ouvidas, elas não ficam falando à toa coisas desnecessárias, elas não ficam gastando essa energia porque elas se sentem ouvidos, energias ruins. Então, essa consequência positiva é que essa reclamação, esse funcionário reclamão, ele vai acabar. Ele acaba na sua totalidade. E quando existe um reclamão dentro de um processo eficaz que você está fazendo, mas ele ainda está lá, normalmente é porque aquele colaborador ele está inadequado na função ou até mesmo dentro da empresa. Ele não tem a missão, a visão e o valor do teu negócio. Começou lá atrás, né, no foco de incêndio na contratação, que é um tema para um outro dia. E você vai ter pessoas extremamente produtivas quando você investe na ouvidoria do colaborador. Ele vai com certeza produzir mais do que você esperaria dele. Ele vai superar as suas expectativas. Você vai ter indicação de novos colaboradores porque ele é um colaborador feliz. Não só produz mais, como indica para outros colaboradores e também cliente. Até aquela pessoa lá do administrativo, do financeiro, do cadastro, da logística, da onde for, ele acaba indicando, porque de fato ele se torna o teu cliente. Você já percebeu a quantidade de colaborador que não vende para você de outros departamentos? Não vende do teu serviço? Isso é uma loucura de imaginar, porque ele tá dentro do teu negócio, faz parte da família, mas não fala bem. Talvez não fala nada. Não fala bem, mas também não fala nada. É oculto ali, né? Imparcial. Por que isso será que acontece? O que a gente tem
trazido de realidade, né, para esse colaborador, para fazer dele o primeiro cliente, de fato ele é o primeiro cliente. As consequências positivas, né, os benefícios que nós colhemos quando implantamos a ouvidoria, diminuir essas reclamações e alcançar um nível de maturidade maior no colaborador, e automaticamente no meu negócio isso vai refletir lá na ponta, no meu cliente final. Total, com toda a minha certeza, eu posso dizer isso para você. Se estudos, especialistas de todo o mundo falam em multinacionais espalhadas pelo mundo e investem pesado na qualidade do colaborador, na qualidade para entender do processo. O PDI, que hoje eu desenvolvo também, junto com plataformas conhecidíssimas aí no Brasil e que me auxilia muito na ciência de dados, para cuidar da qualidade de trabalho desse colaborador e escalar um crescimento para ele dentro da empresa e até mesmo fora daquela organização, se assim for preciso, dentro da identidade dele, para que ele possa crescer e quem sabe, por que não, um dos benefícios da ouvidoria, né, do colaborador para diminuir essa reclamação é talvez ouvir o coração dessa pessoa que é um grande empreendedor que está ao teu lado e que poderia se tornar um sócio, um parceiro do teu negócio para a expansão do teu negócio. Muitos estão buscando colaboradores fora, pessoas fora que já estão dentro, grandes talentos. Por isso que chama Desperta Talento. Esse despertar, sempre que você está num sono profundo, precisa de alguém ou de um despertador. Desperta talento, acorda por um propósito, para cumprir a tua missão. E isso diminui muito todos os índices de reclamação, que quer dizer andar para trás. Reclamor. Se eu reclamo, eu não vou ao alvo, eu não alcanço as minhas metas, eu não consigo chegar a lugar nenhum, eu não vou ao topo da montanha. Porque, como a palavra diz, eu ando de ré, eu ando para trás, eu clamo e ré. Então eu fico naquele mesmo lugar todo o tempo, andando para trás nos meus clamores, nos meus gritos. É péssimo, é negativo, principalmente para quem reclama. Então, aquele que reclama é o que mais paga o preço de tudo isso, tá? E se a gente não medir através do ODC, que é essa ferramenta aí que você usa, da ouvidoria do colaborador, o que vai acontecer? É muito simples. É como aferir ali a temperatura do corpo, né? Quando está com febre. Ou como não aferir a graduação ocular. Tô dando alguns exemplos, tá? Ou aferir a pressão. Se eu não aferir, eu não vou saber que nível, né, de enfermidade está. E isso pode gerar consequências gravíssimas. Se eu usar o corpo humano como um exemplo, a gente sabe que se uma parte do corpo adoece, todo o corpo perece. A gente sabe disso. E uma parte vai prejudicando a outra, uma vai atrapalhando se ela para de funcionar ali, até o momento que leva a uma paralisação total do corpo e gera morte. Então a gente acha que não, mas já vimos casos, né, de negócios que acabaram porque eram pequenos, estavam num grupo pequeno de pessoas que tinham muitas reclamações não tratadas, muitas solicitações que foram para o estágio da reclamação e que a partir dali, que era aquele grito, né, que fazia retroceder, gerou a falência desse negócio. Então isso é muito grave. Não fazer isso, se você não fizer, você perde a oportunidade de solucionar problemas e entrar em estágios maiores no teu negócio também. Porque se você consegue tratar a base da estrutura, você consegue começar a subir essa construção para cima. Então você cresce naturalmente. Se você não trata e você não conhece de pessoas, você perde a chance de ter grandes parceiros do teu lado por tanto tempo. Se você não trata, você vai sofrer com estresse absoluto. Muitos colaboradores ou patrão, né, diretores, líderes que estão num pico de estresse, muito vinculado a essa reclamação constante, seja de si mesmo, seja dos outros ao seu redor. Esse ambiente é muito pesado. E ele é totalmente doentio, ele adoece todos que estão ali ao redor. Então precisa de uma atenção muito especial, porque isso é muito perigoso. Precisa tratar. Eu usei alguns exemplos, mas existem milhares, vários, com certeza. Enquanto eu falava, veio vários à tona no teu entendimento, né? A ideia é trazer a luz dentro do teu negócio, porque eu não estou na tua realidade diretamente contigo para saber que tipo de reclamação
está acontecendo aí no teu negócio, que tipo de colaborador está trabalhando nessa missão que você se designou, está designado a exercer na Terra. Então fica a dica para você, dentro desse programa Desperta Talento, desperte o seu talento também em cuidar das pessoas da forma adequada, cuidar do teu negócio de uma forma saudável, colocando esse radar, colocando esse termômetro no teu negócio, usando ferramentas simples, eficazes, que vão resolver toda e qualquer situação desconfortável que te impede de crescer e de multiplicar cada dia mais nas empresas. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Eu te espero nos próximos. Tem conteúdos incríveis para você acessar, para você fazer gestão de pessoas com qualidade, cuidar dessas pessoas com eficiência e levar elas ao alvo, que com certeza a empresa está dentro desse projeto, de cada um, está dentro do coração de cada um no Desperta Talento. Você vai descobrindo isso dia após dia quando for investindo nessas metodologias e nessas ferramentas que vão sanando dores e problemas diários de empresários de sucesso. Muito obrigada e até a próxima.